me explicar isso aqui. Que é isso, produção? De novo? Não, tava elogiando e a produção inventa um negócio desse, isso aqui. Que é isso, gente? Não tem nada a ver. Nada a ver com Casa de Sete Mulheres. Eu vou falar sobre o 14 de novembro de 1844. Aí vocês vão entender por que a produção rachou. Rachou, né? Ó, tô de olho em vocês. Colocando esse cenário aqui atrás, não tem nada a ver. Mas eu vou falar sobre heróis negros. Então fica até o final desse vídeo que você vai descobrir por que é tão importante a gente refletir sobre o 14 de novembro. E aproveita, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo. Vai ser importante. Agora, vamos rodar a vinheta certa? Pô, eu quero conversar com vocês. Espera aí, só um minutinho. Oi, gente! E aí? Qual é a situação? Me contem. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, para quem não me conhece, sou Pérola Santos e esse é o meu canal Pérolas da Pérola, um espaço de partilha, um espaço para contar a nossa história preta. E hoje eu vou estar falando de uma data muito importante para a população negra, principalmente para os afro-gaúchos. Sim, eu vou estar falando do 14 de novembro. Você sabe o que aconteceu em 14 de novembro de 1844? Então fica nesse vídeo, se você não sabe, que você vai descobrir. Gente, eu tô falando sobre o 14 de novembro. Sim, 1844. Em plena revolta farroupilha. E aí você vai me dizer, não, Pérola, é revolução. Não, não é revolução. Revolução é quando tem uma grande mudança. Como aconteceu na Revolução Industrial, como aconteceu na Revolução Haitiana. No caso do Rio Grande do Sul foi um grande conflito, né, que durou cerca de 10 anos. Então o correto se falar é revolta farroupilha. E é sobre esse momento histórico que eu vou conversar com vocês. Mas eu vou pedir que vocês esqueçam, deixem de lado aquelas histórias românticas envolvendo os farroupilhas, aquelas histórias bonitas, esqueçam a Casa das Sete Mulheres. Aí não adianta ficar tristinha não, tá? Esqueça essas histórias. Hoje eu vou falar sobre histórias reais, dos verdadeiros heróis farroupilha. Então, gente, lembrando que essa guerra, a guerra, né, que teve da Revolução, da Revolta Farroupilha, ela não foi uma batalha popular. Ela foi uma batalha que ocorreu entre as classes dominantes e também o Império do Brasil, que na época, a gente não pode esquecer, o Brasil estava sob o comando de Dom Pedro II, que tinha apenas 10 anos nesse período. Então, resumindo, foi uma guerra entre latifundiários rio-grandenses e o Império Brasil. A classe dominante gaúcha, vocês precisam entender que a classe dominante gaúcha, ela estava insatisfeita com o governo. Por quê? Porque o governo imperial tinha aumentado os impostos do charque e do couro, fazendo com que, por exemplo, os produtos do Uruguai se tornassem mais atrativos por serem mais baratos do que os produtos gaúchos. Então as pessoas do resto do Brasil acabavam comprando do Uruguai e não do Rio Grande do Sul. Então eles ficaram muito insatisfeitos com isso. Tá, mas aí vocês vão me perguntar, tá, Pérola, mas o que isso tem a ver com a história preta? O que isso tem a ver com 14 de novembro de 1844? Calma, eu vou explicar. Para vocês entenderem, os farroupilhas, eles queriam aumentar e fortalecer o seu exército. Então eles começaram a recrutar negros escravizados, inclusive crianças negras. É isso mesmo. E aí surgem então os lanceiros negros. Os lanceiros negros, eles eram bravos, eles eram corajosos soldados que lutavam não por conta dos conflitos entre os farrapos e os imperialistas, mas sim para conseguir a sua carta de alforria, para conseguir a sua liberdade. E tem mais uma curiosidade, gente. Vocês sabiam que quando um homem branco ele era convocado para lutar na guerra, ele podia substituir a sua presença, ele podia mandar colocar no seu lugar uma pessoa negra, um escravizado negro? Pois é, era isso que acontecia. Quanta coragem, né?
Olha aí o ideal Farroupilha, né? Mas então, gente, eu queria fazer um parênteses com vocês, abrir um parênteses para vocês entenderem o que aconteceu nessa revolta. Vocês já viram? Já viram, né? No Instagram, às vezes uma foto, uma pessoa super bonita no Instagram, aquela coisa assim, tipo, expectativa. E aí, quando vocês enxergam a criatura pessoalmente, aí vocês percebem a realidade. Então, expectativa versus realidade foi o que aconteceu, o que acontece até hoje com a história do massacre de Porongos com os lanceiros negros. A história oficial vai romantizar, mas a verdade é que não foi bem assim. Essa guerra, gente, ela durou cerca de 10 anos. E no final da guerra, tinha um grande impasse. O que iam se fazer com os negros? Os negros estavam crentes que eles iam ser libertos, mas não foi bem assim. Lanceiros negros e as tropas de Davi Canabarro, e esse eu não tirei foto, porque não tiro foto com certas pessoas, eles marcharam para Porongos, que hoje fica, que hoje é o atual município de Pinheiro Machado. E agora sim, começa a expectativa versus realidade. Nos livros oficiais, ainda hoje nós encontramos a seguinte descrição do 14 de novembro. E seria mais ou menos assim. Na madrugada de 14 de novembro, as tropas farroupilhas de Canabarro foram atacadas pelas tropas imperiais, matando grande parte dos negros. Olha só. Mas a realidade foi o seguinte, que naquele exército, negros e brancos eram tratados de forma diferente. Os negros comiam em lugares diferentes dos brancos, dormiam e marchavam em lugares diferentes dos soldados brancos, né? E o que a gente precisa entender também? Os negros desse exército, eles sempre tinham seus oficiais brancos. E nunca nenhum negro conseguiu ocupar um cargo de liderança no exército Farroupilha. E hoje, vamos começar com a realidade, Hoje documentos oficiais provam que Canabarro sabia que eles iriam ser atacados. E olha, ele ainda hoje, é homenageado e é tido como um herói Farroupilha. Olha isso, gente. E a prova mais importante de todas é uma carta que foi enviada ao chefe do exército imperial e ela foi assinada, sabe por quem? Foi assinada pelo barão e futuro duque de Caxias. Também não tenho foto com ele não, porque eu não tiro foto com essa gente. E nessa carta, ele dava a localização das tropas de Canabarro e dizia que Canabarro estava consciente, sabia que as tropas iam ser atacadas pelos imperialistas. E ele exigia, ele dizia, vamos lá, vai lá no dia 14, às 2 horas da manhã e faz o que tem que fazer, porque Canabarro já sabe da emboscada, ele está ciente do ataque que irá acontecer. E a carta dizia mais, prestem atenção. No conflito, poupe o sangue brasileiro o quanto puder, particularmente da gente branca da província ou os índios, pois bem sabe que essa pobre gente ainda nos pode ser útil no futuro. E assim, às 2 horas da madrugada de 14 de novembro de 1844, os lanceiros negros, eles foram simplesmente dizimados, de forma muito covarde. E o impasse para o acordo de paz entre farroupilhas e imperialistas, foi resolvido com o aval das lideranças farroupilhas. Agora vamos ver, expectativa, como é que a história oficial conta o que aconteceu com os lanceiros depois disso? Bom, segundo a história oficial, os lanceiros que sobreviveram ao massacre, a essa emboscada, foram libertos. Mas a realidade não foi essa. Os lanceiros que sobreviveram, eles foram enviados para a cidade de Rio Grande, que fica aqui no estado do Rio Grande do Sul. Lá eles foram embarcados num navio chamado Triunfo da Inveja e foram levados até o Rio de Janeiro. E lá, sob a tutela do governo imperial, eles eram alugados para famílias que tinham muito dinheiro
para executar um dos piores trabalhos da época: o transporte diário de excrementos humanos, porque naquela época não se tinha rede de esgoto e funcionava da seguinte forma: as pessoas elas iam acumulando as suas fezes, as suas urinas em barris nas suas casas. Os escravizados pegavam esses barris e iam caminhando, levando até o mar para serem depositados lá. Só que no caminho, esses excrementos eles iam escorrendo e eles possuem amônia. Então, entrando em contato com a pele desses escravizados, começou a esbranquiçar essa pele, começou a deixar várias listras brancas na pele dessas pessoas e eles passaram a ser conhecidos como tigres. E aí eu pergunto para vocês já escutaram a expressão tigrada como algo negativo, como algo ruim? Pois então, tigrada é um termo extremamente preconceituoso e tem origem na escravidão brasileira. Por isso que a gente não pode usar, mas até hoje no dicionário a gente encontra. Ao lado da palavra tigrada está escrito ali pessoas de baixo nível, enfim, pessoas que não são confiáveis, mas a gente sabe que é um termo racista. E os lanceiros negros que conseguiram sobreviver a esse terrível trabalho, a esse trabalho humilhante, eles anos depois foram convocados para lutar na Guerra do Paraguai e também lhes foi prometida a liberdade. Mas isso é história para um outro vídeo. O que nós precisamos pensar é que está se aproximando o 14 de novembro e nós precisamos refletir sobre o massacre dos lanceiros negros na Serra de Porongos. Não vamos deixar essa discussão só para a Semana Farroupilha. Os nossos heróis negros, eles têm que ser lembrados diariamente. A história dos nossos lanceiros, dos verdadeiros heróis farroupilhas, precisa ser lembrado sim. Então vamos refletir sobre eles no 14 de novembro, em todos os dias, porque faz parte da nossa história. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem eu vou estar aqui novamente no meu trono, empretecendo a tela e enegrecendo o currículo a do pé.